Hello, Godgers! Nina da Bai, e hoje eu gostaria de falar para vocês as 3 coisas fundamentais que você deve procurar antes de buscar pela feminilidade. Então, para você que é a sua primeira vez por aqui, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Nina 20 e, como eu disse para vocês, o conteúdo deste canal agora começa a ser mais mesclado. Por quê? Porque o objetivo do canal é oferecer curas para homens e para mulheres do que? Desses traumas, desse passado e desses problemas que a gente tem hoje sobre relacionamentos, tá bom? Vamos começar então hoje falando sobre o tema, né? As 3 coisas fundamentais que toda mulher precisa buscar antes da feminilidade, tá bom? Levando em consideração que se é a sua primeira vez, eu super te convido a seguir mais o canal para acompanhar mais conteúdos, levando em consideração que tem conteúdos sim mistos, e é bem legal essa mistura de conteúdos para vocês também entenderem as dores que estão em torno dos homens, tá bom? Porque esse canal também é sobre isso, tá? Por isso que chama Red Pill, quase como uma pílula, né? Para os homens, né, que são esses movimentos masculinistas em que os homens também, eles precisam da cura interna e eles também estão machucados. E a gente fala sobre feminino, que é o quê? Esse resgate da mulher também, da feminilidade, tá? Então, dito isso, os conteúdos estarão separados, tá? Por playlists. E se você, por acaso, mulher, se interessar também em entender um pouquinho mais profundamente, tá? As dores ao redor dos homens, isso também é muito importante. Não é só as mulheres nesse nosso país que estão com problemas. Os homens também estão enfrentando muitos desafios. E a gente tem que observar para os dois com muito carinho e a gente tentar resolver, tá bom? Dito isso, eu queria falar para vocês que antes da busca da feminilidade, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, e que assim, até os homens reclamam demais. E como reclamam? Porque boa parte das pessoas que assistem esse canal são homens, tá? É essa história de mulher procurando por um provedor, a mulher procurando por um pai. Por que eu digo isso para vocês? Porque boa parte das mulheres estão tão machucadas que, ao invés delas fazerem essa cura interna primeiro, elas acham que arrumar um cara mais velho que tem dinheiro vai resolver os problemas dela. Aí elas vão buscar a feminilidade e tal, não sei o quê, vão buscar academia, vão buscar alimentação saudável, vão buscar se vestir de forma feminina, tá? E no final, para que tudo isso? Simplesmente porque o fim é arrumar um pai. Nem é arrumar um homem, é arrumar um pai. E não, o fim é por si só, genuinamente, se tornar feminina. Muitas mulheres usam a feminidade como uma espécie de máscara para adotar um fim. E qual que é o fim? O fim é buscar uma pessoa, um homem, né? Um pai que provém e não cuidar das feridas que precisam ser curadas. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia, principalmente os caras mais velhos e tão bem-sucedidos que chegaram, né, a ser bem-sucedidos, esses caras de longe cheiram as mulheres problemáticas, tá? Então, eu já aviso para vocês de antecedência a respeito disso, porque se esse autocuidado, essa autocura não acontecer, vocês podem tentar ser quem vocês quiserem ser, porque isso não vai resolver. Outra coisa, essa falta, né, de autenticidade, porque existe método passo a passo e tudo, isso está tornando a nossa sociedade extremamente chata, extremamente rotulada, e parece que as pessoas hoje não têm mais pensamento próprio. E é claro que os homens, de uma certa forma, têm percebido isso, tá? Então eu queria falar para vocês essa primeira coisa, que é o quê? Não busque por um pai. Tá? Você vai resolver os seus problemas com seu pai, tá? Se você, vamos supor, meu pai faleceu, meu pai é ausente, meu pai é agressivo, meu pai é bêbado. Resolve os seus problemas com seu pai e pratica o perdão dele. Depois, vocês vão, né, dar outros passos, tá bom? O segundo, autenticidade. Por que eu falo sobre autenticidade? Porque hoje as mulheres, querendo ou não, elas estão muito enlatadas do que elas têm que deixar de fazer ou não. Hoje em dia eu percebo que os conteúdos sobre feminilidade é muito mais como se vestir como uma lady, ou como arrumar a sua casa, ou como falar lindamente e outras coisas mais, ou como autocuidado, pelo amor de Deus, né? Quando na verdade isso é o externo. E ninguém começa a resolver o problema externamente, a gente começa onde? Onde estão as nossas feridas, tá? Então isso é muito importante. É obviamente que
quando você resolve essa questão das feridas, todo o resto naturalmente vai chegar no lugar. Você resolvendo as suas feridas, você resolve as outras coisas automaticamente, porque você sim vai sentir a necessidade que essas coisas devem ser modificadas. Contudo, o processo, ele é um processo interno para o externo e não o externo para o interno, tá? Então, muito importante isso, tá? Porque muitas vezes a gente acha que o problema é uma casa bagunçada, que o problema é estar acima do peso, que o problema é não estar se cuidando, que o problema é, ai meu Deus, eu preciso sair de casa, eu tenho que sair super, hiper, mega arrumada no salto alto. Não. Isso aí é o externo, mas o interno são outras coisas que precisam ser verificadas. Então tá bom, falamos sobre o pai, falamos sobre a autenticidade. E qual que é o terceiro? Olhe para o passado e se perdoe. Talvez isso seja fundamental e dizer isso, boa parte das mulheres ainda assim terão dificuldade de compreensão. Por quê? Porque toda vez que a gente está nessa procura, nessa busca para resolver todas as coisas que doem em nós, inevitavelmente a gente tem que fazer as pazes com o nosso passado. A gente precisa desse perdão. Porque muita gente está abarrotado de mágoas, de angústias, de coisas que foram feitas, de coisas que foram ditas, de coisas que poderiam ter sido evitadas dizer ou fazer. E no final isso remói de uma forma que é até difícil você dar um passo adiante. Quantas de vocês já não fizeram ou já falaram alguma coisa que no final a única coisa que você gostaria de ter dito, seja para aquela pessoa, seja para si mesma, fosse: me perdoa, meu objetivo não era isso. Às vezes, os maiores inimigos das mulheres são, né, o próprio ego. É a própria necessidade de constantemente achar que o tempo todo está correta e não saber perdoar ou não saber entender quando você sim comete erros. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus sempre vão errar, tá? E faz parte, essa é a jornada, tá? Eu digo às vezes para muitos homens do meu canal que às vezes externalizam a culpa dos problemas que tem com mulheres, mas na verdade o que eu digo para eles? Que eles também precisam olhar para dentro deles, porque se eles não olharem para dentro deles e não entenderem onde estão as dores deles, não adianta jogar a culpa nas mulheres. Então eu convido vocês para fazer a mesma coisa, que é o quê? Perdoar a si mesmo, olhar para o passado, perdoar todas aquelas pessoas que você se sentiu magoada, tá bom? Que você fez essas pessoas magoarem, ou que elas fizeram você magoar, perdoá-las, tá? Não necessariamente você precisa ligar para a pessoa e falar assim, não. Assim, às vezes é importante. Oi, amiga, tudo bem? Olha, eu queria muito te pedir desculpa porque eu falei isso, assado. E eu acho que eu te magoei bastante por causa disso. Gente, se vocês souberem o peso que sai das suas costas, por quê? Porque vocês tiveram essa atitude. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, até com as experiências que eu tive da minha vida, é o seguinte: o perdão às vezes dói o ego, mas alivia tanto o peso e a consciência de estar fazendo as coisas certas que vocês não têm ideia, tá? Então, olhe para o seu passado e se perdoe, tá? Perdoe as pessoas que você machucou. Perdoe as pessoas que te machucaram e tá tudo certo, tá? A vida é um constante alto e baixo. E vocês têm que saber que o processo de auto-perdão é muito importante. E daqui para frente, colocar na cabeça de vocês que o quê? É importante vocês serem autoconscientes do poder da palavra de vocês e do poder da atitude de vocês, tá bom? Por que isso é essencial? Porque a partir do momento que você percebe que você é autêntica, que você é dona da sua própria vida, que você se curou dos seus problemas, aí sim, tudo é consequência. Dinheiro é consequência. Uma pessoa legal na sua vida é consequência. Parece que as coisas, de repente, elas se abrem. E é isso, tá? A título de exemplo só, quando houve o momento da pandemia, né? Assim, algumas pessoas que no meu canal já sabem, mas pode ser a sua primeira vez aqui no vídeo. Eu morei em Portugal. E a pandemia em Portugal foi diferente, tá? Eu moro sozinha. E a pandemia foi diferente para mim porque, por morar sozinha e o lockdown aqui ser uma coisa séria de verdade,
Foi um momento que eu olhei para várias coisas que tinham acontecido no passado. E eu procurei, para além de perdoar as coisas que eu errei, perdoar também as pessoas que eu me senti que feriram, tá? E lembrar uma coisa, que boa parte dos erros, dos deslizes, eles têm muito mais a ver com uma atitude infantil e não má de uma determinada pessoa do que vocês imaginam. Então, esse processo do auto-perdão e essa limpeza, ela faz parte. Agora, essa limpeza também, no final, ela vai afastar todas aquelas pessoas que elas não se conectam mais com você. E você vai começar, sim, a perceber que outras conexões serão feitas. É como se o perdão e essa questão de arrumar a si mesma, tá? Esse processo de cura interna, vocês vão notar que várias pessoas vão deixar sim a vida de vocês e outras vão aparecer. Por quê? Porque você vai estar com uma, sei lá, uma energia diferente, uma aura diferente, ou o que você puder imaginar, tá? Então eu digo isso para vocês. Entendam que a vida é uma constante evolução. E essa evolução, ela é uma evolução de autoconhecimento. Vocês podem sim querer ajuda. Eu acho que tem muitos profissionais que estão aí para isso, de vocês buscarem o perdão, descascarem todas essas cebolas, né, de alguns problemas que começam desde a primeira infância. E é isso, ninguém veio aqui com a vida boa, né? Todo mundo veio aqui porque tem um propósito, tem um objetivo. E todo o seu passado, seja ele bom ou não, ele foi essencial para você justamente ajudar as pessoas com aquilo que te machucou. Tá bom? Então eu deixo hoje aqui com vocês essas 3 coisas fundamentais antes de buscar a feminilidade. E depois, em um outro vídeo, eu vou explicar para vocês o que é de fato feminilidade, tá? Não é só ter a casa arrumada, mas é arrumar essa casa aqui, ó. E a casa do perdão, tá? Então eu deixo vocês hoje por aqui. Se vocês quiserem acompanhar os outros conteúdos, tem muitos conteúdos aqui, principalmente voltados para os homens, tá? Porque esse canal, principalmente, ele foi ensaiado para entender que homens e mulheres precisam urgentemente de ajuda e que precisam buscar em si mesmos tudo aquilo que fez mal, tudo aquilo que são mágoas, dores e tudo, para o quê? Para vocês se tornarem pessoas melhores. Por quê? Porque hoje em dia tá todo mundo olhando para o Instagram e achando que a única vida boa é dinheiro, que a única vida boa é viagem, que a única vida boa é ostentar. E isso acontece sim, mas como consequência, não como fim. E boa parte de todas essas coisas, isso chega para nós de forma de auto-perdão, tá bom? Isso vai ser muito falado aqui no canal, principalmente dos conteúdos para as mulheres, tá? Por quê? Porque muitas de vocês acham que vão achar um pai para ser o super-herói da vida de vocês e não necessariamente é assim que as coisas funcionam, tá bom? Espero que você tenha gostado do meu conteúdo. Tem as minhas redes sociais embaixo na descrição para vocês acompanharem um pouquinho mais sobre a minha vida, sobre a minha rotina, sobre quem eu sou. E é isso, tá bom? Muito obrigada para você que ficou até aqui. Take care.